Lucas capítulo 6, versículo 17. No versículo 17 do capítulo 6 diz: E descendo com eles, parou numa planura, ou numa planície, não sei o que está na sua Bíblia aí, e se encontravam ali muitos discípulos seus e uma grande multidão, uma imensa multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom. E vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Ver como eles leem o mesmo momento de formas diferentes, às vezes tem um detalhe no outro que não tem nesse, você consegue juntar tudo, né? E Mateus capítulo 5, versículo 1, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e passou a ensiná-los, dizendo. Você consegue perceber dois lugares diferentes? Cada lugar tinha um tipo de gente diferente? E cada lugar acontecia um tipo de coisa diferente? O texto de Lucas fala de que lugar? Ok. E nessa planície estava quem? Os discípulos e uma grande multidão. Havia muita gente, o povo, literalmente. E nesse lugar, o povo estava sendo tocado. Uma planície de muitas pessoas necessitadas, procurando por um toque de uma cura, uma libertação. Estão entendendo? Um lugar de planície, onde muitas pessoas com a configuração do povo, com muita necessidade, procurando por um toque, procurando por uma libertação, procurando por uma cura, procurando por uma resposta com relação à sua necessidade. Logo depois, a gente vê que ele sobe um monte, segundo a leitura de Mateus, e Lucas omite esse detalhe do monte na sua leitura, mas Mateus acrescenta isso. E você vê que é um outro lugar, é um outro tipo de gente, e é uma outra abordagem, é uma outra proposta. Porque ali, quem apenas subiu para se assentar aos pés dele? Só os discípulos. E ali não estava expulsando demônio nem curando enfermo. Ele fecha esse sermão falando sobre eles serem a luz do mundo, falando sobre a importância deles naquilo que vai acontecer, o que vai acontecer com eles, o tipo de situação que eles vão viver, né? O tipo de coração, o tipo de gente que eles têm que ser. Então, eu vejo que nós vemos aqui dois lugares e dois tipos de gente diferente, duas maneiras diferentes de ver Jesus, dois tipos de ensinamento que vão determinar dois tipos de funcionamento. Nas planícies, nós vemos pessoas que só conseguem ver em Jesus a sua necessidade. E querem tocar ele de alguma maneira porque precisam que ele resolva a sua necessidade. É um lugar do povo. É um lugar da multidão. É um lugar que todo mundo quer apenas um toque. É um lugar que as pessoas buscam por um poder, não para andar nele, mas para serem abençoadas por ele. O monte já é um lugar diferente, porque fala de uma realidade que ele se assenta para ensinar, e apenas os discípulos sobem, se assentam aos seus pés, e ele começa a falar sobre os bem-aventurados, os homens que vão dar um passo à frente, homens que vão estar adiante, homens a partir dos quais vão ser desafiados a construir uma cidade sobre um monte. Homens que olham para Yeshua, olham para Cristo, não apenas eu quero ser tocado pelo seu poder para ser curado, eu quero ser tocado pelo seu poder para ser liberto, eu quero ser tocado pelo seu poder porque eu tenho uma necessidade, eu preciso que você faça alguma coisa por mim. Eram homens que estavam olhando para ele pensando, como ser igual a você? Homens que estavam dispostos a ouvir, a serem desenvolvidos, a serem treinados e a assumirem a responsabilidade e as consequências dessa decisão. Então, eu creio que são dois lugares totalmente diferentes, com dois tipos de gente diferentes, com duas maneiras de ver Cristo e duas maneiras de você ver o seu futuro, o que você está buscando. Se eu estou buscando algo a partir do meu momento, agora, ou algo a partir do propósito, vendo a partir do princípio, sentando, ouvindo, algo maior do que o que eu preciso. Então, isso vai determinar
onde você vai chegar, que tipo de gente você vai se tornar. Se você vai continuar sendo multidão, ou se você vai optar por ser discípulo. Porque o discipulado não tem as facilidades da planície. O discipulado é desafiador, porque é subir montanha. O discipulado não é quando eu sou tocado por um poder, não é quando eu recebo algo, quando algo vem até a mim. O discipulado é quando eu assumo os riscos de subir e ir até aquilo que eu acredito que eu preciso me tornar, e não aquilo que eu preciso ter. O povo sempre vai se mover por aquilo que acredita que precisa ter. E nós estamos sempre pensando que precisamos ter alguma coisa, e Deus precisa dar alguma coisa, e Deus precisa fazer alguma coisa. Isso é pensar como multidão. O discípulo, ele sempre acredita que ele tem que se esforçar e dar um passo em direção a ele, porque acredita que ele pode se tornar como ele, porque se ele se torna como ele tem tudo o que ele precisa. Porque eu posso ter tudo o que eu acho que eu preciso e nunca me tornar aquilo que eu deveria me tornar. Porque bênção e milagre não formam pessoas. As próprias dádivas de Deus podem nos desviar de Deus. Porque aquilo que buscou de Deus fez ele esquecer do Deus que deu as coisas para ele. Mas o caminho do discipulado é o caminho do se tornar. É subir montanha, é um esforço, é uma dedicação. E a proposta dessa escola é uma escola de discipulado. Não é uma escola de respostas prontas. Não é uma escola de você receber algo apenas, né? Mas é uma escola de provocação, para provocar a busca, para provocar a pesquisa, para provocar o inquirir. Eu acho lindo quando Pedro fala que os profetas inquiriram a Deus a respeito das coisas que profetizavam. Eles perguntavam, eles questionavam, eles se aprofundavam. Uma coisa é você ter vivido na sua história uma experiência pastoral de alguém pegar na sua mão, num caderno de caligrafia, e te ensinar a escrever e fazer as primeiras letras. Isso é bom. Só que vai chegar uma hora que você vai para uma escola e vai dizer, aqui você não escreve a lápis, aqui é a caneta. Não, mas durante muito tempo eu escrevia a lápis e apagava. Não, agora você vai ter que escrever a caneta. Lembram disso? A mamãe falava, agora não é mais para escrever a lápis, filho, você tem que comprar uma caneta, porque agora você vai para o 5º ano. As coisas mudam. Não espere alguém pegar a sua mão e ensinar você a escrever. Se alguém fala assim, ei, você precisa dessa caneta para escrever agora, você tem que ir lá e buscar a caneta e aprender como se escreve com ela, porque você já sabe escrever. Agora só precisa entender que agora você precisa se exercitar com ferramentas novas, para desenvolver capacidades novas. Isso para nós é o discipulado. Isso para nós é o que essa escola propõe. Formar pessoas, desenvolver. E o que Cristo fazia o tempo todo era provocar a busca. A nossa estrutura educacional é uma estrutura de respostas prontas, porque não é interessante que o povo pense. Porque o exercício analítico desenvolve pensamento, desenvolve propostas, caminhos, iniciativa, empoderamento de pessoas. Então é melhor dar respostas prontas, é melhor dizer o que você tem que estudar e qual a conclusão que você tem que chegar com relação à história do Brasil, com relação à história política, econômica, e você vai criando uma cosmovisão em cima de uma ideia fechada. Então o que nós estamos tentando é perceber como o mestre dos mestres ensinava, perguntando, fazendo você observar tudo que estava à sua volta. Tirando o fermento, provocando revelação. Eu vejo que esse é um caminho, né? E ficaríamos felizes em poder continuar trilhando esse caminho juntos.